Imagine o som mais alto já ouvido na história da humanidade. Um estrondo tão ensurdecedor que cruzou oceanos, rompeu tímpanos a 60 quilômetros de distância e anunciou o fim de uma era. Essa é a história de Krakatoa, o vulcão cuja fúria quase apagou a Indonésia do mapa e mergulhou o planeta inteiro em trevas. Localizado no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra, Krakatoa era uma ilha vulcânica com 3 grandes cones ativos. Sentado sobre o anel de fogo do Pacífico, a região é uma das mais instáveis do mundo geologicamente. Movimentos das placas tectônicas pressionavam o magma sob a crosta e, por séculos, a pressão aumentava. Em 1680, Krakatoa já havia entrado em erupção, mas logo entrou em silêncio novamente. Durante quase 200 anos, ele permaneceu adormecido. O mundo esqueceu de sua existência, mas embaixo da crosta terrestre, o magma se acumulava e o monstro apenas esperava a hora certa para voltar. Até que em maio de 1883, o monstro despertou. Em 20 de maio de 1883, os primeiros sinais começaram a surgir. Pequenas explosões começaram a ser vistas da costa. Nuvens de fumaça negra, raios vulcânicos e uma chuva fina de cinzas cobriam o céu. Tremores sutis balançavam vilarejos por toda a ilha. Navios relatavam vibrações nas águas e anomalias magnéticas. Na ilha vizinha de Java, moradores ouviam estrondos diários, como canhões de guerra. Os animais fugiam das florestas, as bússolas giravam loucamente. Durante semanas, explosões menores podiam ser ouvidas, mas os avisos foram ignorados. 27 de agosto de 1883, às 10h02 da manhã, o mundo estremeceu. O Krakatoa explodiu com uma força tão brutal que o som foi ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. Na Austrália, Índia e até mesmo na África, é considerado o som mais alto já registrado na Terra. A explosão foi equivalente a 200 megatons de TNT, cerca de 13.000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. A pressão foi tão extrema que o som da explosão deu 3 voltas ao mundo, sendo registrado por barômetros em locais como Nova York, Moscou, Bombaim e até Londres. Seria como se uma explosão acontecesse no Rio de Janeiro e o som fosse ouvido no Senegal. Cinzas vulcânicas foram lançadas a mais de 80 quilômetros de altura, atingindo a estratosfera. Rochas incandescentes caíram a 60 quilômetros de distância. E então veio o mar. A erupção fez com que grandes partes da ilha afundassem no mar, criando uma cavidade gigantesca. Isso gerou uma série de tsunamis com ondas que chegaram a 46 metros de altura. A água avançou a mais de 700 quilômetros por hora, destruindo vilarejos, florestas e cidades costeiras. O maior tsunami atravessou o Estreito de Sunda em apenas 30 minutos, matando famílias inteiras, afundando navios, invadindo 40 quilômetros terra adentro em algumas regiões. Em Merak, na costa de Java, mais de 2.000 pessoas morreram em segundos. A cidade simplesmente desapareceu. Navios foram encontrados no meio da selva, quilômetros distantes do mar. A ilha de Krakatoa foi destruída. Dos 3 cones principais, apenas parte de um resistiu. Mais de 165 vilarejos e cidades foram destruídos por fogo, cinzas e água. Cerca de 36.000 mortes foram confirmadas, mas especialistas modernos estimam que o número real possa chegar a 120.000, considerando os desaparecidos e os impactos indiretos. As ondas de choque da explosão deram a volta ao mundo 7 vezes. O céu ficou preto, mesmo durante o dia. Mas o pior ainda estava por vir. Cinzas e gases, como dióxido de enxofre, permaneceram na atmosfera por mais de 1 ano. Isso refletiu a luz solar de volta para o espaço, provocando o que os cientistas chamam de inverno vulcânico. A temperatura global caiu entre 1 e 1,2 graus Celsius. Colheitas morreram em várias partes do planeta. Registros históricos apontam fome, doenças e migrações em massa.
A erupção do Krakatoa não destruiu apenas a ilha, ela afetou o clima global. Na Europa e América do Norte, o céu assumiu tons avermelhados e roxos. As pessoas pensavam que era um sinal divino do fim do mundo. A lua parecia sangrenta. Pintores como Edvard Munch disseram que as cores do céu após Krakatoa inspiraram obras como O Grito. A explosão não foi apenas acústica, ela também foi sísmica. Ondas sísmicas geradas pela erupção foram detectadas em sismógrafos de todo o mundo, inclusive nos primeiros modelos na Europa e América. Terremotos secundários foram registrados por 5 dias seguidos. A crosta terrestre vibrou por semanas na região. A ilha de Sumatra chegou a afundar 1 metro em alguns pontos e linhas costeiras foram redesenhadas. Quando a poeira finalmente assentou, o Krakatoa havia desaparecido. A ilha, que um dia rugiu com a força de 100 tempestades, agora era um vazio no mar. Um buraco fumegante, como uma cicatriz aberta na pele da terra. O mundo seguiu em frente tentando esquecer, mas o silêncio era apenas uma ilusão. E então, um novo sussurro começou a ecoar das profundezas. Em 1927, pescadores notaram bolhas e fumaça surgindo no mar, exatamente onde o Krakatoa havia desaparecido. Anos depois, uma nova ilha emergiu. Foi batizada de Anak Krakatoa, o filho de Krakatoa. Desde então, ele tem crescido constantemente. Em 2018, o filho do gigante entrou em erupção novamente, provocando um tsunami que matou mais de 430 pessoas na Indonésia. Mais uma vez, o terror voltou do mar. Hoje, Anak Krakatoa ainda está ativo. E os sismólogos monitoram cada movimento, porque, como todos sabem, ele pode explodir novamente. Krakatoa é um lembrete de que a natureza pode ser mais poderosa do que qualquer arma criada pelo homem. Quando a Terra decide agir, não há lugar seguro, não há fronteira, não há escapatória. O rugido de Krakatoa não pertence ao passado. Ele ainda vive, latente, sob as águas, esperando do momento certo para falar novamente. E quando falar, o mundo vai ouvir. Se essa história te impressionou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. A cada semana, trazemos mais mistérios, histórias poderosas e forças da natureza que mudaram o mundo. Até o próximo vídeo.